Pronto, pessoal. Eu, por mim, tá dando para ir. Estamos no ar aqui, ó. Boa noite, Michel. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite a todo o pessoal aí da TEIA que nos acompanham. Agradeço aí a audiência de todo mundo. Muito obrigado pelo convite, viu, Paulo? Não, muito bacana e é importante, né, Michel, nesse momento a gente debater, né, os eixos aí do plano de governo, desde os princípios até as ações prioritárias. É um momento que as pessoas querem entender melhor, né, quais são os projetos de cidade que estão em disputa, que estão se colocando, né, e, e a rede da TEIA Colaborativa é uma rede formada por professores, né, por estudantes, por pessoas que, de fato, estão interessadas em saber, né, que projeto de cidade. Então, esse convite para você e o Daniel poderem contar um pouco, né, o nosso grupo, né, nós estamos aí com a candidatura para a vereança dentro da coligação. Temos trocado muito, né, Michel, nesse último período, nós dois, pelo menos há um ano, trocando bastante mesmo, conversando bastante. E o Daniel Martini, ele está para chegar, ele está num compromisso no Imperial. Então, nós vamos aquecendo um pouco, enquanto nós divulgamos o link para as nossas redes. Enquanto isso, conta um pouco como foi seu dia, Michel, como foi o dia de campanha, o que vocês fizeram. Legal. Tá começando a aquecer a campanha aí, né, Paulão? A gente tem se colocado à disposição aí para dialogar com as pessoas. Eu e o Daniel, a gente tem feito isso, né? Diferente aí, acho que de algumas candidaturas, a gente tem mais ouvido a população do que falado, né? Acho que as pessoas têm muito a contribuir aí com o desenvolvimento da cidade, com o planejamento aí para o município. Então, a gente tem dialogado muito com as pessoas. E hoje foi um dia intenso, intenso mesmo. A gente está acordado desde as 4h30 da manhã. 5 horas da manhã a gente já estava fazendo porta de fábrica. A gente foi lá na Anvia hoje conversar com os trabalhadores lá da Anvia, agradecer todo mundo pela recepção, muito legal. O pessoal tem recebido muito bem a nossa candidatura, o nosso material. Então, eu queria aqui publicamente agradecer aí. Eu sei que a TEIA tem uma ótima audiência, um ótimo alcance. Então, se você viu alguém aí, ó, de amarelinho aí durante o dia, pegou o nosso material, muito obrigado mesmo, gratidão, a gente está à disposição. Então, a gente foi lá na Anvia hoje, 5 horas da manhã, 6h30 da manhã, a gente já estava ali no semáforo do Extra, conversando com as pessoas, apresentando as nossas ideias, estava eu e o Daniel Martini lá, o Daniel Martini desde cedo também lá na Anvia. Depois da Farol do Extra, a gente foi para o centro, conversamos ali com os comerciantes, com os trabalhadores ali do centro, com a população também ali que transitava pela calçada, principalmente na rua José Alvim hoje. Fizemos aí praticamente a rua inteira, a rua José Alvim inteira. Depois a gente foi almoçar. O Daniel teve algumas outras agendas, outras reuniões, aí a gente se dividiu. O Daniel tem dito aí, né, que a nossa chapa tem 2 prefeitos, né? Então a gente se dividiu. Eu fui para a região do Caetetuba, trabalhei ali próximo da padaria do Chico, conversando com as pessoas ali, é a região que eu moro, né? Então fico muito contente também pela recepção, a forma que as pessoas têm recebido o nome do Daniel lá. A gente trabalhou no semáforo do Saito, antigo Saito, hoje o Mercado da Praça. Sim. E agora eu estou aqui conversando com vocês. O Daniel foi fazer uma reunião lá no Jardim Imperial, está conversando com munícipes ali do Jardim Imperial. E agora a gente está aqui. Obrigado pelo espaço. Eu fico muito grato. Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives. Eu acompanho aí o trabalho da TEIA e eu sei aí da condição técnica de vocês, da qualidade do debate. O debate aqui na TEIA é sempre de alto nível, então a gente fica muito feliz de poder participar.
Muito bom, Michel. Eu acho que nós já estamos com bastante gente nos acompanhando. Eu acho que a gente pode começar nosso diálogo e quando o Daniel chegar, ele entra com a gente. Então, boa noite a todas e todos. Mais uma live da Teia Colaborativa. Agradecer muito a presença de todos. As lives da Teia já foram mais de 10. Elas são lives que sempre focam em temas centrais da cidade e numa perspectiva propositiva, né? Nós tivemos 5 lives sobre a questão ambiental, desde a questão hídrica, passando por uma discussão específica sobre o Onofre, né, debate sobre o Parque do Itapetinga, as áreas de conservação, né? Tivemos lives sobre educação, com a presença de 3 educadoras muito ilustres, 3 educadoras, né, que mereceria uma homenagem na cidade, né? A Regina Camargo, a Magda Venâncio e a Iete Rodrigues, que foi secretária de Educação. Tivemos lives, né, no começo sobre a pandemia da Covid, logo que a pandemia começou, enfim. E hoje é um momento muito importante, Michel, porque é um momento da comunidade da Teia poder conversar com os candidatos para o majoritário que a Teia apoia, que a Teia faz parte do grupo, né? Então, é uma alegria muito grande, né? Todas as pessoas da Teia estão muito felizes da gente poder conversar nesse momento. Então, a gente vai dar início, né? Eu proponho que a gente comece. A primeira questão, Michel, que eu gostaria que você falasse um pouco, é sobre o conceito de cidade que essa candidatura traz, né? No programa de governo da candidatura sua e do Daniel Martini, né? Daniel Martini como prefeito e você como vice, nós temos logo nos princípios e diretrizes um parágrafo que eu acho bastante significativo, né? Nele está escrito assim: o conceito de sustentabilidade é o eixo transversal que deverá lastrear a elaboração e implementação de todas as políticas públicas da administração, todas, né? As quais deverão ter como elemento norteador o desenvolvimento integral do ser humano, econômico e social do município, sempre com respeito às características identitárias históricas, naturais e culturais de Atibaia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, em síntese, desse conceito de cidade que vocês trazem, qual é a visão de cidade que vocês têm, que nós temos, né, mas que a chapa Daniel Martini e Michel traz para o majoritário. Legal, Paulo. A gente tem dito aí, conversado com a população, a gente acredita muito que a sustentabilidade é um eixo transversal, é um eixo que conversa aí com todos os segmentos, com todas as pastas de uma administração pública, né? A gente acredita muito que a cidade precisa se desenvolver de uma maneira mais saudável. O crescimento de forma desenfreada não é sinônimo de desenvolvimento, né? Então, a gente acredita que a cidade precisa se desenvolver de uma forma mais sustentável, de uma forma que respeite aí as nossas características históricas, as nossas características sociais, ambientais, culturais, né? A gente acredita muito nesses pontos, né? Nessa responsabilidade que a gente tem. Até porque a cidade é uma cidade de uma característica de cidade de interior, e eu acho que a gente precisa manter essa característica para manter a nossa qualidade de vida. É uma cidade que tem todo um potencial para fazer uma exploração turística mais eficiente. E aí, quando a gente fala de turismo, né, Paulo, a gente fala do turismo também como uma ferramenta aí de conservação, de preservação, né? Então, a gente acredita muito nesses pontos, e isso está aqui na nossa carta de princípios, né? Esse parágrafo que você fez a leitura é o parágrafo da nossa carta de princípios, uma carta de diretrizes. Antes de a gente unir forças aí com diversos setores da cidade, a gente construiu um documento, e dentro desse documento, um dos eixos aí desse documento é a questão da sustentabilidade. Muito bacana, Michel. Nós, na Teia Colaborativa, nós funcionamos, né, como
como um grande campo de participação. A teia, de fato, ela se constitui como uma teia, como a articulação entre diversos setores, tem uma presença muito forte de professores, né, mas profissionais, né, pessoas que estudam políticas públicas, artistas, produtores culturais. E a teia, ela tem trabalhado, né, com um método de trabalho em que o Conselho Cidadão da teia é responsável pelas decisões, mas a elaboração, todo o trabalho de estudo, de delineamento das nossas propostas, de estudo, né, servindo quase como um observatório, como assim, observatórios de cidadania, é formado por grupos de trabalho. Então, nós temos grupos de trabalho em educação, grupo de trabalho em saúde mental, grupo de trabalho em juventude, e cada um desses grupos tem várias pessoas atuando, né, e tem mais grupos de trabalho. Além das redes, né, que formam redes de solidariedade, redes de defesa do meio ambiente, né, e também redes de comunicação social. Então, esse é o desenho, né, que a teia colaborativa tomou depois de 2 anos de conversas e ativamente como teia colaborativa, já 7, 8 meses de ação direta, né? E nós temos debatido muito, Michel, que Atibaia tem um potencial enorme, não explorado, e que, por outro lado, a cidade hoje caminha, né, num sentido, numa certa visão de crescimento, que eu nem chamaria numa visão de desenvolvimento, que é um crescimento predatório, sem clareza, né, de qual é o conceito de cidade que nós temos, e isso está, sem dúvida nenhuma, bastante forte nesse plano de governo que vocês apresentam também. Me chamou bastante assim, a atenção, lendo detalhadamente assim, o programa, que se no princípios e diretrizes tem essa questão da sustentabilidade muito forte, né? Lendo assim o documento, tem um destaque grande para o meio ambiente como um tema, como uma área prioritária, né? E mais uma vez, né, o documento ele repete: o conceito de sustentabilidade e preservação ambiental deve ser eixo transversal e condutor de toda e qualquer política pública pensada para Atibaia. As riquezas naturais que o município dispõe, além de garantir uma beleza cênica, é motor propulsor para o incentivo ao turismo e para garantir a qualidade de vida da nossa população. No caso da teia, assim, é muito essa nossa visão mesmo. Nós entendemos que Atibaia tem uma qualidade de vida ainda muito boa, que nós estamos correndo um risco bastante sério se nós não tivermos um plano, né, que preserve as características da cidade, que a cidade ela vai crescer nesse momento, ela está crescendo rapidamente, né? Acho que a pandemia também acelerou assim, um processo de mudança de pessoas para Atibaia. Mas assim, eu gostaria que você detalhasse um pouco mais, né? Você chegou, né, a dizer como a primeira cidade do interior e não a última da região metropolitana. Como você assim imagina que esse crescimento, ou que esse projeto de desenvolvimento ele possa se dar preservando essas características essenciais que a cidade tem? E como você já disse, também entendendo que isso é uma riqueza para a cidade, que isso tem um potencial grande de trazer turismo, de trazer recursos, né, para as pessoas na cidade, não só pensando num setor, né, num setor de turismo, né, assim, hotéis, mas para os vários comerciantes, para os vários serviços que a cidade tem. Gostaria que você comentasse um pouco essa visão de desenvolvimento. Como a cidade ela pode crescer preservando as suas características? Paulo, mais do que como, a gente acredita que é necessário, ela precisa crescer não, se desenvolver, preservando as nossas características ambientais, né? A gente, olha quem chegou aí! Fala, próximo prefeito! Boa noite! Eu falo, Paulo, é sempre próximo, porque o futuro já é o próximo prefeito está chegando aí. Boa noite, gente, tudo bem?
Desculpa o atraso, viu? Desculpa o atraso, gente. Eu ia voltar para o comitê para fazer a live do comitê, mas eu parei aqui mesmo, senão eu vou atrasar muito. A reunião engrenou aqui, uma ótima conversa que a gente está tendo aqui no Jardim Imperial. E aí eu parei para entrar para falar com vocês aqui. Me desculpem o atraso. Mas segue aí, Michel, desculpa. Tô aqui, Dani, tô fazendo as vezes aqui, tentando te representar. Bom, vice bom, eu fico tranquilo. Tamo junto. Ô, Paulo, só respondendo aqui, e aí depois a gente passa para o Dani também falar um pouquinho da visão dele. Paulo, você está me ouvindo? Porque eu não estou te vendo. Está me ouvindo? Você não está me vendo? Agora estou. Agora estou. Aí. Sim, te escuto bem. Então, beleza. Então é o seguinte, Paulo, eu dando continuidade aqui, a gente acredita que é necessário, né, preservar as nossas características, não só pela questão da característica paisagística, pela beleza cênica, mas para manter a nossa qualidade de vida. A gente tem visto, por exemplo, dificuldades que a população tem enfrentado hoje, por exemplo, de falta d'água, em razão, a gente acredita, a essa proposta de crescimento sem uma organização, né? Sem um respeito aí com as nossas características. É verdade que está faltando água um pouco em razão, por falta de uma gestão eficiente no término da obra da estação de tratamento de água, né, da ampliação da estação de tratamento de água central, que vai, segundo os técnicos aí do SAI, vai resolver esse problema de falta d'água do Jardim Imperial, Jardim Cerejeiras, isso é verdade, né, tem essa questão da obra. Mas tem também, é inegável, uma postura por parte da atual administração de atacar essas áreas ambientais da nossa cidade, né? A gente vê, por exemplo, todo o córrego do Onofre, e não só o córrego do Onofre, mas o rio Atibaia sendo aterrado, né? O pessoal a prefeitura tem contribuído com isso, autorizado esse tipo de aterro, jogando terra dentro do córrego, é óbvio que vai faltar água, né? Então a gente precisa aí preservar a nossa característica ambiental pela nossa própria, não só pela qualidade da nossa vida, mas pela segurança hídrica, né, pela segurança da nossa população, para preservar a qualidade de vida, para que esse tipo de situação não piore com o passar do tempo, né? Então, a gente acredita muito que é necessário aí propor um desenvolvimento mais sustentável. E aí algumas ações precisam ser discutidas aí num futuro breve com a cidade. Criar um entendimento, por exemplo, das alterações que foram feitas pela atual administração da lei de uso e ocupação do solo, por exemplo. Eu e o Daniel, a gente se posicionou de forma contrária à aprovação de algumas legislações de uso e ocupação do solo, leis que foram colocadas aí, vamos dizer assim, na calada da noite, com pouco diálogo com a população, de forma obscura, de uma certa maneira, e foram legislações aí muito agressivas ao nosso meio ambiente e que permitiram a possibilidade de certos empreendimentos como esses aterros que estão acontecendo aí por toda a cidade, né? Então, a gente acredita muito que isso precisa ser discutido, debatido e corrigido numa próxima administração, né? Michel, posso ir colocando o Daniel aqui na conversa? Por favor. Daniel, nós começamos pelos princípios e diretrizes e eu disse que chama-se atenção a centralidade do conceito de sustentabilidade. E isso volta na parte específica do meio ambiente, em ambas as partes, tem a afirmação de que o conceito de sustentabilidade deve ser o eixo transversal e condutor de toda e qualquer política pública. E é sobre isso que a gente estava conversando, o Michel estava agora comentando essa questão importante, né? Eu acho que a questão da água hoje é uma questão central, né? A gente tem ido, né, para as regiões do Imperial, de Caetetuba, conversando com as pessoas, tem um rodiziamento contínuo que tem sido feito no período da noite. Muitas pessoas que eu conversei, imagino que vocês também, não sabiam que tinha um problema de abastecimento, né? Estão se organizando, mas não tinham sido ainda assim informadas desse problema. Bom, enfim, queria que você comentasse um pouco essa ideia de que o conceito de sustentabilidade, né, ele é um eixo transversal da candidatura sua e do Michel, né, da nossa coligação, um eixo transversal de toda e qualquer política pública.
Legal, Paulo, obrigado. Boa noite de novo para todo mundo aqui. Peço desculpas pelo atraso, realmente a agenda está bastante apertada. Isso é bom porque as pessoas estão querendo conversar sobre política, as pessoas estão querendo entender um pouco mais das propostas, conhecer os candidatos, e a gente tem uma oportunidade muito legal de realmente falar sobre sustentabilidade, que, como consta na nossa carta de princípio, é um eixo transversal que vai pautar todas as ações do governo e explicar o que significa isso para todo mundo, né? Muita gente fala disso, algumas pessoas acham que falar de sustentabilidade quer dizer que a gente vai sair abraçando árvore por aí, e não é necessariamente isso, né? Em alguns casos, às vezes é. Eu disse isso, né? Inclusive, como o Paulo fez, e o Michel teve que fazer também no episódio que nós vivemos recentemente aí de um desmatamento na Serra, no Parque Estadual da Serra do Itapetinga. Por E, Daniel, Claro. Só um comentário breve, desculpe te interromper, mas hoje, depois do almoço, eu fui para a Serra, cara, que estava pegando fogo lá. E tinha umas 50, 60 pessoas, brigadistas, voluntários, defesa civil também, mas só para comentar com você como a gente tem sofrido constantemente, né, aqui na Serra. Sim, Paulo, exatamente. E quando a gente se mobiliza para fazer isso, é uma luta coletiva, que nem sempre é fácil, e a gente sabe, se falando ainda de fogo, como isso é complicado. Mas essa questão da proteção do meio ambiente, ela está, para a gente, ela representa muito na cidade. Primeiro, por questões óbvias, porque é um dever que nós temos como cidadãos, e tudo que a gente tem aprendido e visto em relação à deterioração do planeta, aquecimento global, uma série de coisas que nós temos acompanhado, todos os protocolos que estão sendo impostos a países desenvolvidos para a necessidade de redução de emissão de gases poluentes, uma série de coisas, porque o planeta ele vai num caminho que, se algumas medidas não forem implementadas, pode ser um caminho sem volta. A gente tem a absoluta convicção da importância da Amazônia para o nosso país, inclusive sobre a questão dos rios voadores, né? Os regimes de chuvas que nós temos na nossa região dependem diretamente da manutenção que nós temos aí na floresta amazônica hoje. Quanto mais há devastação lá, a possibilidade da gente ter problemas climáticos aqui na nossa região é enorme. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de acompanhar isso. Quem não viu isso ainda, coloca aí no YouTube a questão dos rios voadores, que vai entender um pouquinho do que a gente está colocando. E aí essa preservação do meio ambiente, além dessas questões óbvias que eu disse, que dizem respeito à própria sobrevivência da raça humana daqui a várias gerações, não necessariamente a nossa, mas futuras gerações, ela é uma questão muito lógica para a gente quando a gente fala da questão da possibilidade de utilizar o que nós temos, as nossas riquezas naturais, as nossas potencialidades, como indutor de desenvolvimento econômico para a nossa região. E o turismo é uma prova disso. O turismo alimenta demais não só a economia da cidade de Atibaia, como de diversos destinos, né, de visitação no mundo como um todo. E nós temos uma grife natural aí, né? A nossa cidade é reconhecida no Brasil pelas suas belezas, né? A gente cresceu ouvindo que nós somos o segundo melhor clima do mundo, então nós atraímos muitos visitantes. E isso é importante para que a gente consiga implementar essa questão da sustentabilidade, a importância de manter aquilo que nós temos de mais valoroso, que traz qualidade de vida para a nossa população, e começar com esse entendimento nas escolas, explicando para as nossas crianças o porquê da necessidade dessa preservação, que talvez no futuro vai ser isso, inclusive, que vai trazer uma condição de emprego e de renda para ela em determinado segmento da sociedade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, dialoga com tudo. A gente vai falar rapidinho aqui de uma questão de lixo. Atibaia recicla muito pouco. A gente tem uma média nacional de reciclagem de lixo na casa dos 3%. Hoje, Atibaia recicla, segundo dados oficiais, salvo engano, 2,2%. Dados aceitáveis estariam na casa aí de 30% de reciclagem de lixo. E a gente sabe que no lixo, quando a gente recicla o lixo, a gente gera muita... Primeiro, a gente gera muita despoluição do meio ambiente, a gente tira muito material que degrada toda a natureza que nós temos ao nosso redor, mas o lixo por si só ele é um gerador de renda, ele é um gerador de riqueza, tanto para empresas que utilizam o lixo na sua cadeia produtiva como matéria-prima, quanto para aqueles que podem trabalhar, né, ter uma oportunidade de trabalhar numa reciclagem, em projetos extremamente inteligentes
de economia sustentável promovidos através do lixo, geração de biogás. Tive o privilégio de conversar com o Humberto, do coletivo socioambiental, e também com o Paul, falando de uma conversa muito interessante daquilo que a gente pode implementar de projeto na cidade, que já acontece em outros lugares. Nós não estamos inventando a roda, Paulo, muito pelo contrário, né? Daniel. Mas que já acontece em outros lugares que a gente pode trazer para a cidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é exatamente isso, né? Entender que é possível se desenvolver sem prejudicar o futuro das próximas gerações. Tanto Humberto Malheiros quanto Paul comentaram dessa conversa hoje enquanto a gente apagava fogo, tá? Eu estava com eles lá e quando a gente conseguiu abaixar um pouco ali, eles comentaram dessa conversa muito bacana. No âmbito da teia colaborativa, a gente tem conversado muito esse potencial da existência de um parque na Pedra Grande, um parque que valorize esse monumento natural para o turismo, né? E o potencial enorme, eu acho que é muito mal explorado assim, o potencial turístico com qualidade, né, da cidade, tanto com relação às suas tradições, isso está no eixo da cultura, né, isso está bem marcado, eu vou ler aqui já para passar para o Michel e para você, mas quando a gente lê o eixo de cultura, por exemplo, do plano de governo, né, tá escrito: Atibaia é rica em acontecimentos históricos e possui um vasto patrimônio cultural imaterial, né? Atibaia tem muito artista, tem muita produção, cultura popular, quer dizer, juntando a questão ambiental com a questão cultural, né, com incentivo, com uma visão de cidade, com um conceito, nós da TEI assim, acreditamos que é possível a gente melhorar muito esse turismo, pensando a nossa proximidade com aeroportos, né, assim, importantes, a proximidade com cidades como São Paulo e como Campinas, Vale do Paraíba. Eu queria que vocês comentassem um pouco, né? Eu vou passar para o Michel para a gente ir dialogando, mas, Michel, além das questões naturais, tem a questão mesmo né, das nossas tradições, as questões culturais. A gente tem aí o Cine Itav, por exemplo, com um debate intenso na cidade, o Casarão, né, o centro está um pouco descuidado do nosso ponto de vista nesse momento, com o potencial que tem de ocupação com arte, né, e cultura. E sendo muito sincero com vocês, eu acho que tem investimentos que são muito ruins, quer dizer, o poder público, o setor público investir centenas de milhares de reais num mega show com Luan e Santana, com a quantidade de artistas que a gente tem, de espaços, você poderia, com um recurso como esse, ter, né, uma virada cultural, virados culturais na cidade inteira, valorizando os artistas locais. Comente um pouco, Michel, essa visão na área de cultura da coligação Atibaia do jeito certo. Tá me ouvindo? Legal. Vamos lá. Então, assim, a gente acredita, né, Paulo, que é preciso a gente preservar os nossos traços culturais, até para entender um pouco da nossa história. Não dá para a gente propor um planejamento de desenvolvimento se a gente não conhecer da nossa história. Esse é o primeiro ponto, acho que é importante, né? Conhecer do passado para saber onde que a gente quer chegar no futuro. Então, esse é uma questão importante aí da cidade, cuidar dos nossos patrimônios, zelando pelos nossos patrimônios culturais. Aí a gente tem condição de fomentar o turismo, a gente tem uma carga cultural altíssima, né? A gente é uma cidade de mais de 300 anos, né? Poucas cidades aí do país têm esse privilégio, é uma cidade secular, uma cidade importantíssima aí para a história do país. Então, a gente tem muita coisa aqui importante aí da história que a gente precisa preservar, não só para o desenvolvimento da nossa cidade, mas também para o desenvolvimento do Estado e do país, né? A gente acredita também aí na importância de uma discussão melhor, mais ampla, da participação popular com o orçamento da cultura, né? A gente vê aí que o pessoal do Conselho de Cultura tem uma participação efetiva na sociedade, né? Nas discussões culturais. Acho que é importante aí o próximo governo ampliar ainda mais a possibilidade aí
vamos dizer assim, dividir aí a responsabilidade junto com os conselhos, né, de debater o orçamento, de como fazer a aplicação do orçamento da área da cultura. Lá na Câmara de Vereadores eu tenho um projeto aí, ele é inicial, mas ele acho que é simbólico, né, que é o projeto que foi aprovado lá na Câmara de Vereadores, que chamava Projeto Nossos Talentos. Esse projeto foi aprovado. Qual que é a ideia do projeto? Valorizar os nossos artistas, os artistas locais, nos eventos aí financiados pelo poder público municipal, né? Então a gente aprovou esse projeto lá na Câmara e a gente tem a ideia de implantar aí dentro das nossas ações, caso a gente saia vitorioso aí desse processo, né? Então acredito muito aí na importância da cultura aí para o desenvolvimento da cidade e também para o desenvolvimento do nosso turismo. Eu vou falar mesmo. O Paulo, sempre quando a gente acaba as lives, falou: vocês são muito palestrinhos, você e o Daniel, vocês falam demais, meu. Então eu vou tentar ser o mais conciso aqui, Paulo, até para o Daniel também poder contribuir aí. O meu trabalho aqui né, nas nossas lives, é mediar, fazer alguns comentários e trazer. Olha, muita gente com a gente, a Débora Vitali, a Eleonora Paulilo, a Roseli Montanassi, da Educação Municipal, a Nancy Carvalho, enfim, muita gente mesmo, o Daniel Abicair, Jacira Moraes, Rafael Leme, Vivi Paz, Isabel Garcia, Regina Camargo, Lourdes, né, o povo da educação em peso aqui, educação municipal muito interessada na candidatura, muitas questões, né, muitas dúvidas que estão sendo colocadas também, né, comentários, enfim, sobre essa discussão que a gente fez. Tem pessoas assim que estão aqui colocando o que vocês propuseram, né, enquanto vereadores. Quer dizer, as pessoas um pouco às vezes pensam, bom, legal, eles são aí agora candidatos a prefeito, são vereadores, no caso do Daniel, há 2 legislaturas, no caso do Michel, 1, e as pessoas elas ficam, vocês atuaram nesse sentido, dessa visão, né, durante o mandato? Acho que essa é uma questão que está sendo colocada interessante e que a gente sabe que vocês são oposição, né? Quer dizer, durante esse período, isso também é uma característica assim, importante. Mas, Daniel, você pode comentar um pouco essa questão da vereança, mas eu queria passar para você um avanço aqui. Tem muita gente da educação conosco, né? Então, eu vou ler um pouco, assim, algumas questões importantes que estão no eixo de educação, para que você possa comentar um pouco, né? Vocês falam de valorização dos profissionais da rede municipal, né, nesse programa, modernizando os espaços já existentes. Uma coisa muito interessante, Daniel e Michel, e que é uma demanda, vocês também estão sentindo, nós estamos sentindo, eu tenho conversado bastante com as pessoas pela cidade, é a questão das creches. Com a pandemia, as mães sentiram muito fortemente essa demanda, né, por um suporte, pela presença das creches. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco essas 2 questões que são bastante marcantes no programa de governo, uma sobre a valorização dos profissionais da rede municipal de ensino e a outra sobre um programa de creches comunitárias. Excelentes perguntas, obrigado a todo mundo que está participando, acompanhando a gente aqui. Nós temos conversado com muitos professores. Ontem no comitê eu tive um encontro muito legal com os assistentes, né, em serviços educacionais também, uma reunião super importante em que a gente teve a oportunidade de ouvi-los, né, algumas reivindicações, e nós temos a absoluta consciência que o maior patrimônio que a Prefeitura da Estância de Atibaia tem são os seus colaboradores. São os funcionários públicos que, de fato, entregam um serviço de qualidade para a nossa população. E quando a gente fala de educação, então, nós estamos falando naquilo que a gente acredita que é a base da transformação de uma sociedade, né? E com as transformações recentes dessa mesma sociedade, cada vez mais a gente tem uma demanda por creches, né? A própria dinâmica familiar hoje,
em que a maioria das famílias tem tanto o pai quanto a mãe, muitas vezes, trabalhando para conseguir sustentar a sua casa, e aí apresenta-se uma demanda maior para que a prefeitura tenha uma estrutura para poder receber as crianças em creche, e a gente sabe quão gratificante é esse serviço do trabalho com as crianças, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que demanda muito dos professores e demanda muito dos assistentes. Demanda em tempo de preparo de aula, em tempo de capacitação, e, por si só, né, o tempo que eles estão à disposição no cuidados com as crianças, isso, como eu disse, é gratificante, mas existe também um cansaço natural e nós precisamos, diversas demandas trazidas tanto pelo corpo de educação da prefeitura quanto pelos assistentes, algumas legislações que precisam ser implementadas, algumas delas de ordem federal, e nós tivemos muita transparência e tranquilidade, inclusive para conversar com o sindicato dos servidores, entendendo a necessidade da aplicação dessas legislações e, ao mesmo tempo, com muita franqueza, colocando o atual cenário que nós estamos vivendo, algo totalmente impensado na história da humanidade, que é essa pandemia do coronavírus, que traz uma situação de instabilidade econômica muito grande, né, para o futuro. É muito difícil a gente prever como é que vai ser o dia de amanhã e sair fazendo algum tipo de promessa leviana ou algo que seja simplesmente acalentador para um momento de campanha eleitoral, mas que não seja na prática execuível logo quando se assumir a prefeitura. Diante desse cenário e dos desafios apresentados, é muito importante que a gente tenha esse entendimento que o poder público ele vive da arrecadação, e a arrecadação ela provém da iniciativa privada, de todas as atividades econômicas. Então, a forma como a economia vai se comportar nos próximos anos, especialmente no próximo ano, vai ser fundamental justamente para a gente conseguir traçar as políticas públicas que a gente quer e a gente entende que não são necessárias para corrigir algumas distorções práticas que nós temos hoje. Porque se nós queremos uma educação de qualidade no município, nós precisamos investir nos nossos profissionais. Educação boa se faz com um profissional de qualidade, se faz com um professor de qualidade, com um assistente capacitado, preparado, com qualidade e, sobretudo, com uma condição saudável de trabalho. E a gente tem recebido muitas demandas que vão ao encontro disso que nós estamos colocando. Então, nós não temos a pretensão de achar que sabemos tudo sobre todas as áreas do município ou aquilo que é exatamente necessário para determinado segmento. Nós estamos aqui numa construção coletiva de propostas, né? Inclusive no nosso plano de governo, salvo engano, é o último parágrafo da primeira página, na Carta de Princípios, está lá, né, que essas são apenas algumas das propostas, mas muitas delas estão vindo dessas reuniões coletivas que nós estamos fazendo e colhendo as demandas da população para depois sentarmos juntos e encontrarmos os caminhos para soluções específicas. Muitas vezes, Paulo, quem tem a solução para um problema não é quem está de fora, mas é quem vive o problema todo dia. E às vezes é algo simples, que às vezes a gente não está enxergando, que pode ser sugerido, que pode trazer melhoria para a vida tanto dos professores quanto dos assistentes e da própria educação como um todo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande na questão da gestão pública, do respeito com o servidor, do apreço que nós temos pelo servidor e também clareza de dizer com transparência da necessidade de termos um diálogo extremamente franco acerca da situação em que nós vivemos nesse momento e dos desafios enfrentados para o futuro, né? Entendemos, inclusive, as pautas levantadas e temos todo esse comprometimento de nos debruçarmos sobre elas para encontrarmos de forma conjunta um caminho para o atendimento de legislações urgentes, né? E a gente pode falar aqui, inclusive, da demanda específica que o sindicato nos trouxe, do terço dos professores, os assistentes em serviços educacionais pedindo redução de carga horária de trabalho, a semelhança do que o que acontecia com monitores, por exemplo, diante do desgaste, uma série de coisas, a necessidade de capacitação, todas pautas extremamente relevantes e que, de fato, elas precisam estar na mesa de discussão com quem mais entende de educação. Quem mais entende de educação são os educadores, são os professores, são os assistentes e podem nos ajudar muito nessa construção para solucionar esse problema. Não é fácil, não existe promessa leviana, ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo, mas existe o compromisso de discutir essa questão com muita responsabilidade. E rapidamente sobre... Fala. Desculpa, né? O Michel falou, a gente fala demais, né? Você corta a gente. Aí, não, mas é que tem coisas importantes, Daniel, né, para esse público da TEIA que você está trazendo, porque
uma coisa que a gente conversa, e tem muitas pessoas da educação municipal que, né, compõem a teia colaborativa, que trabalham ativamente, mas uma questão que a gente conversa muito é que algum local, se der para fechar o microfone, acho que Daniel. Dá para fechar o microfone, Daniel? Obrigado. Uma questão que a gente discute muito é que, na verdade, o serviço público, ele é isso, ele é um serviço. As pessoas que se candidatam a um cargo eletivo, elas se colocam a serviço. A inteligência, a proposição, a capacidade de realização é da sociedade como um todo. E é muito importante que as pessoas que se dispõem, que se colocam, né, como assim, opções para o cidadão poder votar, no caso do executivo, para gestão pública, no caso do legislativo, para fiscalização e para elaboração de propostas, né, abrindo e defendendo os interesses da população junto ao executivo, fiscalizando, que é muito importante que se tenha claro que isso é uma tarefa e que a mudança mesmo e a construção ela se faz desse modo. Por isso que nós trabalhamos por grupos de trabalho na teia colaborativa e no caso da educação com a presença de muitas pessoas. E uma coisa interessante, nas conversas que eu tenho tido com você e com o Michel, é que vocês repetem isso constantemente, a ideia de servir, né? De se colocar mesmo a serviço e de ir elaborando junto, quer dizer, tem uma visão de cidade, tem um programa, tem alguns delineamentos, e pelo que eu observo, né, esses delineamentos eles também já são construídos em diálogo com as pessoas. Uma outra coisa muito importante, claro que é importante você ter a modernização da cidade na medida em que ela cresce, pensar na circulação, né, no asfalto e todas essas questões. Mas uma coisa que eu acho muito complicada, e eu vou passar para o Michel já para discutir o eixo da administração pública, é ter funcionários sem infraestrutura, sem condições de exercer bem o seu trabalho, sem se sentirem valorizados, né? E valorização, claro que o plano de carreira e o salário ele é fundamental, mas também é muito mais do que isso. Isso é uma parte muito importante, essencial, mas é você, de fato, reconhecer que quem faz a diferença com a população são as pessoas que estão nos serviços de saúde, na escola, né, nos vários pontos de trabalho da administração pública. E eu gostaria que o Michel comentasse um pouco essa questão, né? Daniel quer falar. Posso, antes de passar para o Michel, Paulo? Só para você falar o seguinte, bom, o que eles fizeram no tempo que estava na Câmara Municipal defendendo essa pauta, né? Então, eu posso falar muita coisa, mas eu vou falar uma só, né? Que foi a apresentação do projeto de lei que a gente chama de IPTU sustentável, que através de um incentivo fiscal, tanto para a pessoa física, quanto para o comércio, quanto para a indústria, nós gostaríamos de incentivar, né, através de um desconto no IPTU, aquelas pessoas que adotassem práticas sustentáveis nos seus imóveis. Se a gente quer a transformação, se a gente prega por isso, e a gente entende que isso é parte de todos nós, você educa através de incentivo, né? Muitas vezes quando a pessoa só adota uma determinada medida quando ela vê que vai ter algum benefício num primeiro momento, um benefício imediato, para depois começar a criar cultura e entender que aquilo de fato é importante. Então nós propusemos lá atrás, ainda em 2013, uma legislação que conferia desconto no IPTU para quem adotasse prática sustentável no imóvel, como, por exemplo, manutenção de área permeável, utilização de energia, aquecimento solar, energia fotovoltaica, captação de águas pluviais e reuso dessa água também no seu imóvel, tantas outras medidas que, somadas, na sua totalidade, poderiam conceder um desconto de até 25% no IPTU, totalmente aliado com aquilo que a gente acredita de prática de desenvolvimento sustentável, para devagarinho ir criando uma nova cultura na nossa cidade. Vou parar por aqui, né, para não atrapalhar a pauta aqui, a gente tem muitos outros projetos, mas vou passar a palavra para o Michel, para ele falar um pouquinho dessa questão do servidor da nossa cidade. Aí, só antes de entrar também no servidor, a gente sempre faz isso, né, Dani? Mas eu também tinha que dizer o que a gente fez aí, o que o mandato contribuiu nessa questão, né, dessa discussão que a gente fala de sustentabilidade, né? A gente criou lá
a gente foi autor da Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal, uma comissão que teve um trabalho importante aí nas discussões das pautas ambientais do município aí nos últimos anos, né? A gente, através da comissão, combatemos aí o desmatamento, foi através da Comissão de Meio Ambiente também que a gente criticou aí e fez o trabalho de fiscalização da intervenção feita pela prefeitura nas áreas de preservação preservação do meio ambiente, né? Como, por exemplo, lá no Parque Estadual do Itapetinga. Então, a gente tem diversas ações aí e diversos projetos que foram aprovados pela Câmara de Vereadores. Entrando no tema do servidor público, o nosso entendimento, Paulo, é de que a gente não consegue construir política pública, desenvolver a cidade sem valorizar e entender que quem carrega o piano é o servidor público, né? A gente acredita muito nisso. E aí a valorização do servidor não é só a questão financeira. Eu e o Daniel, a gente tem tomado muito cuidado, agido com muita seriedade nesse assunto, até porque a gente sabe aí que a gente vai enfrentar uma situação difícil, a gente está num momento histórico da humanidade, que a gente nunca imaginou estar nessa situação, né? Então a gente não sabe como que vai ser a economia ano que vem, como que vai ser a arrecadação. Então a gente tem muito cuidado de não fazer promessas levianas nesse momento, de não gerar uma falsa expectativa aí no servidor referente a questões financeiras. Mas da nossa parte, eu acredito que o servidor pode ter a certeza de que a gente vai tratar o servidor com mais carinho, né? Com mais respeito. O servidor merece o respeito. Aí eu falo de uma forma geral, não só os professores que têm sofrido muito aí com certas formas de atuação da atual administração, mas o servidor público da nossa cidade, de uma forma geral, tem sofrido muito, né? Então, a gente acredita muito aí que a valorização não é só pela parte econômica, mas a valorização passa também por tratar os nossos servidores com o devido respeito, o respeito que eles merecem. Até como eu disse no começo da fala, é o servidor aí que toca o piano aí, que carrega a administração pública. E se a cidade vem se desenvolvendo aí ao longo do tempo, os servidores públicos foram essenciais aí nesse processo de desenvolvimento, né? Então, da nossa parte, é a confiança e a certeza de que a cidade não se desenvolve sem a valorização e o respeito ao servidor público municipal. Olha, muito bacana vocês comentarem. Tanta gente aqui, está tão bacana, eu queria poder trazer as questões das pessoas, os comentários das pessoas. Mas, de fato, essa questão do trabalho de vocês como vereadores, teve muita gente que comentou, porque muitas pessoas elas ficam em dúvida, né? A Débora Vitali colocou bastante questão, e que às vezes fica, bom, mas se fiscaliza e está criticando assim, o governo, não é porque houve uma falha da fiscalização? E aí eu acho, Débora, e para todos, uma coisa importante é entender que, infelizmente, o legislativo tem sido muito mal exercido no Brasil, de um modo geral, nas diferentes esferas. Por quê? Porque grande parte do legislativo ele funciona como um espaço de negociação com o executivo, negociação de cargo, negociação de interesses de grupos de apoio. E se você tem um governo, um executivo, que tem o apoio massivo da Câmara, os que ficam de oposição, acho que a oposição aqui ao governo atual é Daniel, Michel e o Biratã. Então, de um total de 11. E aí sim, é verdade, se o conjunto dos vereadores não exerce a função fiscalizadora, ela fica realmente agora. Assim, uma coisa, o que eu posso dizer como cidadão é que eu acompanho há um bom tempo as lives do Daniel e do Michel, e vocês são sistemáticos em fazer um processo de transparência do que os mandatos têm feito no sentido da legislação. Eu estou dizendo porque eu sou prova disso, eu tenho acompanhado esse trabalho, mas, de fato, eu acho que esse é um problema estrutural. Nós, da Teia Colaborativa, é importante dizer isso, tá? Com Michel e Daniel prefeito e vice, nós vamos continuar com a função fiscalizadora,
porque essa é a nossa função. Não importa que nós sejamos de um mesmo grupo político, obviamente que nós temos afinidades, obviamente que nós temos uma visão de cidade compartilhada, claro que a gente vai compor, assim, obviamente que na Câmara tem esse papel, sim, de quem é do governo, de fazer também o processo na Câmara da discussão com o Executivo, né? Isso tudo é normal, mas não abrir mão da função fiscalizadora, e se houver algumas situações, nós vamos nos posicionar como legislativo, com muita transparência, isso é normal, né? E tem que ser assim. Então, se vocês quiserem comentar um pouco mais, né, sobre isso, agora muita gente, né, comentando mesmo, trazendo questão, enfim, a Tereza Barca perguntando para o Daniel qual a sua posição com relação ao ciclo natalino de Atibaia. Aqui tem um eixo de questões relacionadas ao turismo, né? A Vivi Paz dizendo precisamos investir no turismo. Tem uma frase muito bonita que a Amine Faria trouxe, né? O futuro é verde e comunitário. Então, tanta coisa interessante aqui. Então, talvez debater um pouco, Daniel, a questão do turismo, do ciclo natalino, dessas questões que foram colocadas recentemente. Legal, Paulo, obrigado. É muito bacana quando a gente tem a oportunidade de conversar com todo mundo. Eu não estou conseguindo acessar todos os comentários, então eu estou indo muito no que você está falando aqui, né? E essa questão do turismo, e da cultura, a gente entende que caminha muito próximo, né? Não só isso, preservação do meio ambiente, o turismo, a cultura, como a gente fala da questão da sustentabilidade, que é um eixo transversal, né? Quando você tem um entendimento completo, você consegue agregar e sincronizar diversos movimentos de segmentos da sociedade em prol de um desenvolvimento comum, né? Quando a gente viaja e conhece outros lugares, a gente, na maioria das vezes, se interessa muito pela cultura local. O que é que aquelas pessoas fazem? Normalmente, a gente se interessa em participar daquilo também, né? E é muito legal quando você tem uma comunidade, uma coletividade inserida dentro de um conceito de um calendário cultural próprio, né? Em que as pessoas normalmente frequentam, independente de um evento específico, mas não, você tem um roteiro, você tem um calendário, é algo consolidado no município, as pessoas criam a cultura de participar daqueles eventos da prefeitura. E aí, quando você tem isso acontecendo de uma forma natural, acaba sendo um atrativo também para o turismo, né? E se você tem um calendário cultural rico, muito melhor, né? As pessoas querem participar, querem conhecer, saber onde estão acontecendo as atividades, e isso é fundamental. E dentro disso se inclui, né, e no meu entendimento, uma necessidade de trabalhar o ciclo natalino de modo mais específico. A gente sabe como isso também é importante, atrai turistas para o município, ajuda muito a geração, obviamente, de renda nesse período de Natal, que naturalmente é um período onde a economia tem um giro maior por conta do recebimento do 13º salário por parte do trabalhador. E você agregando atividades culturais, você dialoga com tudo também. Então, eu entendo que tem espaço para avançar muito no ciclo natalino, como em outros ciclos também que hoje não são tão desenvolvidos pela prefeitura, em outras épocas, tradicionalmente também, que podem ser melhor exploradas no nosso calendário de eventos e no nosso calendário cultural. A gente tem muita gente qualificada no município que pode contribuir muito nessa construção. A gente falou de educação, da necessidade de conversar com quem mais entende do assunto, e a cultura não é diferente. Nós temos um segmento cultural na cidade extremamente relevante, importante, qualificado, que faz movimentos relevantes, né? Inclusive, recentemente, nós tivemos a discussão sobre a destinação do Cenital, um movimento muito grande na cidade, rediscutindo isso, né? A necessidade de manter a destinação original do Cenital para as atividades com que ele foi concebido, e a gente acredita na importância disso também para o segmento artístico da cidade. Então, com diálogo, com franqueza, com transparência, com essa disposição que nós temos de conversar com a sociedade, acredito que a gente pode ter um governo extremamente plural, amplo, e com a contribuição dos demais mais diversos e determinados segmentos. Michel teve ontem uma agenda muito bacana com parte do trade, né, Michel, falando da questão do turismo, uma agenda muito, muito interessante, e justamente a gente
trazendo todos os atores para a mesma mesa, para discutir aquilo que de fato funciona e não aquilo que talvez a gente imagine que funciona, mas as pessoas que estão à frente dos processos e sabem como seria interessante, a gente tem condição de criar um calendário integrado, Paulo, que agregue a cultura, que ajude a desenvolver o turismo, de certo modo também desenvolver o nosso segmento de gastronomia na cidade, que está atrelado, né? E, obviamente, em alguns momentos específicos, a gente consegue dialogar também com o comércio. Então, é muita coisa interessante que dá para fazer a 4, a 6, a 8 mãos, e nós estamos à disposição para falar sobre isso. Muito legal, tanta coisa para conversar, né? A TEIA tem um conjunto de 5 projetos prioritários, as bandeiras que a gente vai defender, né? Na educação, no meio ambiente, na cultura, tem uma questão que a Norma Carvalho Facchini, que é super ativa na TEIA, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas a TEIA são dezenas de pessoas, tá? É muita gente. Diretamente envolvida nas ações da TEIA, diretamente, né? Trazendo propostas, desenhando propostas, participando de grupos de trabalho, divulgando as atividades, marcando reuniões. Então, é muito interessante mesmo. E a Norma, ela pergunta, Michel, uma questão, porque a gente defende, né, a hortas comunitárias nas escolas. A gente acha que muitas escolas têm espaço. Eu não sei o que vocês pensam com relação a retomar frentes de trabalho, poderiam ter frentes de trabalho ligadas a isso, a possibilidade de ter hortas nas escolas para que o alimento das crianças possa ser um alimento produzido na própria escola. E, além disso, nós entendemos que isso permite um relacionamento mais íntimo, mais próximo da comunidade com a escola mais aberta, mais permeável, mais viva. Eu gostaria, Michel, que você comentasse brevemente o que você acha dessa possibilidade de hortas comunitárias nas escolas municipais. Ô, Paulo, vejo com bons olhos, acho importante, projeto interessante, por diversas razões, né? Primeiro, pela questão da qualidade, né, dos alimentos servidos às nossas crianças, né? A gente tem uma preocupação muito grande aí com a questão da merenda, né? A gente tem discutido, analisado, tomado pé aí das mudanças que foram feitas aí na contratação do serviço de merenda na cidade, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Então, a gente acredita muito que é importante a gente saber de onde vêm os alimentos, né? Quais são os alimentos que estão sendo servidos para as nossas crianças, diminuir aí a quantidade de agrotóxico, né? E aí eu vejo com bons olhos a possibilidade de hortas comunitárias aí, junto da nossa educação, contribuindo aí na alimentação dos nossos jovens aí, principalmente da primeira infância, né? Inclusive no nosso plano de governo, paralelo a essa discussão, a gente tem, por exemplo, a ideia de fomentar o associativismo, o cooperativismo, né, a fim de fortalecer o setor de produção de alimento, trazendo qualidade aí nos alimentos servidos à nossa população. E eu acredito que essa também é uma forma aí de contribuir nessa questão e com essa proposta aí de vocês da TEIA. Muito legal. Oi, Daniel, manda ver. Legal, obrigado. Complementando aqui o Michel, na Câmara Municipal eu apresentei um projeto que autoriza a Prefeitura a criar hortas comunitárias na cidade, não só nas escolas, como em terrenos baldios da própria Prefeitura ou até em áreas particulares. Eu acho um projeto extremamente importante, mobiliza a comunidade e a gente precisa caminhar para isso, né? Então, nessa questão de trazer isso para dentro da escola, para a gente é fundamental, né? Ainda que seja um espaço pequeno, mas para criar cultura, né? Para ensinar a fazer isso, ainda que não seja possível em determinadas escolas, talvez pelo tamanho das escolas, você ter uma horta que abasteça toda aquela quantidade de crianças, mas você ter o princípio, você ensinar a criança a fazer isso. Nós estivemos também no dia de feriado, no dia 12 de outubro, eu e o Michel, nós visitamos a doutora Lucila Hashimoto, que está trabalhando num projeto fantástico de banco de leite para a nossa cidade. Olha, é excepcional, a Lucila sempre muito ligada a causas sociais,
já pilotou o projeto Aproximar, que foi um projeto de extrema relevância na nossa cidade em anos anteriores, e agora ela está com uma proposta de trazer um banco de leite para a nossa cidade, referência para toda a região, fazendo aí com suor próprio, arregaçando as mangas, e a ideia, inclusive, é que, dependendo da quantidade de leite que se produzir nesse banco de leite, claro que existe uma questão, obviamente, de pasteurização desse leite dentro dessa própria clínica de banco de leite, possível até alimentar algumas das nossas crianças em creches. Não dá para precisar a quantidade, o volume, a demanda, mas é algo que sempre vem aí nas nossas discussões, a relação que a gente tem com a educação e a importância de também alimentar corretamente as nossas crianças. Os educadores que nos acompanham sabem que muitas vezes a melhor refeição que muitos dos nossos pequeninos têm durante o dia é a refeição que recebem na escola. Então a gente sabe da relevância disso e aquilo que puder ser feito para aprimorar a qualidade de alimentação, a gente vai caminhar nesse sentido sem dúvida nenhuma, Paulo. Gente, olha, 3 pessoas muito queridas da Teia Colaborativa, a Glória Oliveira, muito queridas e muito ativas, pessoas muito importantes na Teia, né? A Glória Oliveira, a Regina Camargo e a Magda Venâncio. Eu vou fugir, né, sair um pouco brevemente do eixo programa, porque as 3 mandaram mensagens comentando um vídeo que está circulando, né, em alguns lugares, que teria um membro, né, da família Bolsonaro declarando apoio, né? Hoje de manhã, Michel e Daniel, eu recebi várias mensagens e elas falaram, então as 3 colocaram a questão aqui. Quando chegou até a mim, eu falei, olha, gente, eu não estou vendo o Daniel Martini falar nada, eu não estou vendo o Daniel compartilhar isso, né, o que eu estou vendo é uma pessoa, um candidato a vereador que fez esse movimento. E uma outra coisa que eu disse, né, é que o partido do Daniel é a Rede, o partido do Michel é o PV, que são partidos que têm posicionamentos bastante claros no âmbito nacional, né? Enfim, mas gostaria que vocês, né, ambos comentassem brevemente isso, porque tanto Glória quanto Regina quanto Magda perguntam sobre isso aqui na nossa linha aqui de debate. Quem gostaria de começar? Daniel. Legal, obrigado, Paulo, também as meninas que fizeram uma pergunta para a gente. Na verdade, quem acompanha o nosso mandato há algum tempo na Câmara Municipal sabe da nossa forma de conduzir, de dialogar com todos os segmentos da sociedade, algo extremamente plural, democrático. Aliás, é assim que nasceu a Rede, foi assim que nasceu a Rede lá atrás, com uma possibilidade muito grande de agregar pessoas que nem sempre pensam da mesma forma sobre um determinado assunto, mas sempre dispostas a dialogar e construir através do consenso. É uma ferramenta estatutária da Rede, inclusive, que pela sua natureza, inclusive garante ao parlamentar, ao membro da Rede, o direito de discordar muitas vezes das bandeiras do próprio partido e votar determinadas pautas de acordo com suas convicções de foro íntimo, né, e de foro pessoal. É algo que é fantástico dentro de uma estrutura partidária, né? A Rede é um partido que nasceu com um prazo de validade. Se olhar no estatuto, lá tem 10 anos. Por quê? Porque entende que pode a Rede entende que deveriam haver candidaturas avulsas no país, não necessariamente relacionadas a algum partido político, alguma bandeira. Então a gente tem muita tranquilidade para estar dentro da Rede por conta de toda essa liberdade, essa possibilidade que existe, né, da gente conduzir sempre um mandato de forma bastante plural, dialogando com toda a cidade. A gente acredita que um governo futuro ele precisa ter essa capacidade de construção coletiva. A gente precisa caminhar em sentido contrário a essa polarização que nós temos, que muitas vezes é extremamente prejudicial a muitas pautas que são colocadas e discutidas pela sociedade hoje. Então, nós temos uma linha muito clara que nós apresentamos para a sociedade daquilo que a gente acredita que é necessário para o município. Uma carta de princípios que coloca, olha só, isso que a gente acredita para a administração pública. Estamos abertos para dialogar com todas as pessoas, independente do campo em que elas se colocam. E isso é muito tranquilo, isso é muito transparente,
e a gente se coloca dessa maneira, dialogando com todo mundo, acreditando de fato que o que é importante são os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que a gente coloca nesse documento, nessa carta colocada à sociedade, aquilo que está escrito no plano de governo, essa construção coletiva que nós fazemos e essa possibilidade de construir com toda a coletividade. Então, nós fazemos isso com muita tranquilidade, dialogando com os mais diversos segmentos, e isso tem trazido muitas pessoas para os campos de discussões com a gente, reuniões. O Michel tem participado de diversas delas também. Quero passar um pouquinho a palavra para o Michel aqui também, para não monopolizar a fala, mas temos caminhado de acordo com os nossos princípios, esses que são colocados na carta, aberta a toda a sociedade e que tem feito com que a gente dialogue com diversos segmentos. Vou fazer só um comentário breve, Michel, que o Daniel ele falou uma coisa que, se nós pensarmos na construção da teia colaborativa, quando ela começa no segundo semestre de 2018, ela começa com uma inquietação, quer dizer, uma inquietação de muitos anos de um processo político que nós considerávamos um processo ruim para o país. E com uma perspectiva de chegada assim, ao poder, de uma pauta, de uma discussão que traz muitos elementos morais, muitos elementos que não estão ligados à administração pública especificamente, mas a uma certa pauta de valores que não, que o Estado é laico, o Estado ele tem que administrar, e a teia, isso é interessante dizer, se a teia pudesse sair de maneira independente, e como coletivo, sem um nome lá na urna, mas com um nome coletivo, essa seria a nossa escolha. Nós entendemos que os partidos políticos, isso comentando aqui o que o Daniel ele falou com relação à rede, os partidos políticos eles são veículos fundamentais, mas todo o processo político institucional no Brasil está muito desgastado. Isso até tem um comentário aqui, se a teia saísse sem os partidos, mas veja, a legislação brasileira não tem essa abertura. Nosso processo, eu tenho conversado com o Michel Carneiro há um ano, Michel? Quando eu vim conversar com o Michel estava no PCdoB. A decisão de ir para o PV ela foi uma decisão colegiada e nós sentimos muito orgulho de ir para o PV, porque o PV ele tem princípios maravilhosos, e o Partido Verde, quem for lá procurar, os princípios do PV são princípios muito interessantes. E a gente pensar que o Partido Verde, e a rede, que tem uma afinidade grande com a pauta verde, ela é uma pauta e um partido internacional muito progressista, na Europa muito ativo. A questão ecológica é uma questão central hoje, a gente debateu bastante isso, a sustentabilidade como eixo central. Então é importante dizer isso, a teia ela é realmente formada por pessoas de um campo progressista que entende que a gestão pública deve se voltar a servir para o bem comum, com ética, com transparência e focado na gestão pública para melhorar a vida das pessoas. E que essas pautas que vêm à tona, às vezes na boca de figuras públicas, não interessa, e são ruins para o país de um modo geral. Então, a teia tem uma perspectiva claramente progressista, e que tem um alinhamento, sim, pensando hoje com a rede e com o PV, que são dois partidos que nós temos identidade de um modo geral, e tem outros partidos no país que nós temos identidade. Enfim, eu passo para o Michel aí a palavra. Paulo, o próprio nome da nossa coligação, ele consegue, de uma certa forma, responder essa pergunta, O nome da nossa coligação é Atibaia em Primeiro Lugar. A gente tem pautado muito a cidade de Atibaia, os problemas da nossa cidade. A gente vê algumas discussões aí de polarizações que, no fim da conta, a gente vê pouca efetividade na possibilidade de resolver os problemas do nosso povo, Nosso povo tem sofrido muito com falta de saúde pública, com falta de um transporte público digno, com falta de emprego. As pessoas estão passando fome, passando dificuldades financeiras.
e muitos preferem levar a discussão da cidade e desses problemas, da solução desses problemas, por uma discussão de uma polarização que não leva a cidade, o Estado e o país a lugar nenhum, né? Então, a gente acredita muito que é necessário construir uma política ampla de diálogo, e é isso que a gente tem feito, né? A nossa carta de princípio é uma carta de princípio muito clara, as nossas ações, a nossa história, a história do Daniel, a minha história como vereador, é claro para a cidade, a nossa posição de ponderação, de diálogo, na busca de encontrar entendimento, de pacificar e de, junto com todos, né, de não dividir, né, de contribuir aí com a união. Acho que isso é importante, governar a cidade para todo mundo, né? Essa é a ideia aí da nossa proposta. É óbvio, com base naquilo que a gente acredita, com base na nossa carta de princípio e de diretrizes, mas sendo o mais amplo possível, dialogando com todas as forças. E aí a gente olha aí para todos o leque de partidos que fazem parte aí do nosso grupo de apoio, e a gente consegue perceber a amplitude do nosso grupo. E até por isso que o nosso grupo é tão forte. E até por isso que eu vejo no nosso grupo a única chapa que tem a condição de renovar de verdade a nossa cidade, né? Então é por isso que a gente está se colocando à disposição, e eu tenho a convicção aí de que a gente vai ter a habilidade necessária para criar entendimento e para fugir dessa polarização. O processo de formação da teia colaborativa surge de uma inquietação e de uma decisão também, né? Uma inquietação com o cenário de polarização, uma inquietação, né, com o desenho da disputa eleitoral de 2008, com debates tão rasos, tão pouco centrados na gestão pública, em projetos, né? E de fato, né, com uma posição muito clara de que é necessário a gente começar a agir localmente, trabalhar localmente, elaborar projetos locais, né, que tenham assim efetividade na vida das pessoas, porque são aí quase 10 anos de polarização política que não tem gerado frutos, né, muito positivos. De todo modo, é muito importante ter um foco, né, da perspectiva da teia muito claro na gestão pública, no serviço público, na realização das tarefas necessárias, e esse eixo da sustentabilidade, que eu acho que deixa muito claro a posição política, né, quando a gente pensa aí, né, numa chapa Rede PV como os candidatos a prefeito e vice, num grupo que é um grupo mais amplo, né, que tem diversos partidos, mas o eixo central tem o eixo da sustentabilidade. Daniel, gostaria de passar para você, para suas considerações finais da live de hoje sobre o programa de governo, né, as expectativas, como que você está sentindo aí a cidade, enfim. Muito legal, Paulo. Muito feliz de bater esse papo com vocês, muitos amigos na teia colaborativa, que têm ajudado muito a construir propostas do nosso plano de governo nos mais diversos segmentos. Então, é muito tranquilo para a gente fazer esse bate-papo, e quero dizer aqui que a gente continua aberto nesse processo de construção contínua de propostas para a administração da cidade. Volto a dizer, ninguém é dono da razão, e muitas vezes a solução, a ideia brilhante para a resolução de algum problema parte de quem está vivenciando esse problema. Então, a gente conta muito com a colaboração de todos que nos assistem, não só da teia, mas talvez você que é munícipe e está conhecendo agora o trabalho do Paulo, da teia, e também conhecendo a nossa proposta. Se você se sentir à vontade, por favor, entre em contato com a gente para mandar sua sugestão, a sua ideia. A gente tem feito essa construção de forma extremamente sadia, ouvindo muito a população. Então, muito feliz de estar aqui. Tive a oportunidade de citar aqui a grande conversa que eu tive com o Humberto e com o Paul, falando dessa questão de sustentabilidade, necessidade da gente aprimorar nossa coleta, reciclagem, destinação de lixo no município.
algo que foi, sim, para o nosso plano de governo. Vem na nossa revista, essa semana aí, não sei se essa semana ou na próxima semana já vem a nossa revista digital com propostas também muito claras para a nossa cidade. E sobre o plano de governo, eu talvez pela minha linha de formação no direito, eu gosto muito de falar de princípios, né? Às vezes, quando a gente traz algo para a regra, quando a gente traz algo para o detalhamento, a gente perde muito do princípio que está por trás, que é aquilo que, de fato, direciona, conduz e norteia as atuações do serviço público. Então, quando a gente olha para o plano de governo apresentado, eu gosto muito da carta de princípios formulada, né? Construída a muitas mãos ali, porque eu acredito que na primeira página do nosso plano de governo tem tudo aquilo que a gente acredita que é necessário para a administração pública municipal em termos de princípios, de eixos condutores, né? E que, através da obediência desse tronco, né, vamos dizer assim, dessa espinha dorsal de administração pública, é que nós vamos realizar todos os projetos e implementar os programas necessários. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de analisar o nosso plano de governo, eu convido você a fazer isso, especialmente com um olhar mais atento para a Carta de Princípios, que é a primeira página ali do plano de governo, onde tem tudo aquilo que a gente imagina para a nossa cidade e aquilo que a gente se compromete a fazer de modo bastante responsável e também levando em consideração tudo que nós falamos acerca do momento que nós vivemos, extremamente delicado na história da humanidade, sob a ótica financeira e econômica, que, sem dúvida nenhuma, vai pautar aquilo que uma próxima administração pode fazer em termos de grandes investimentos. Outras questões, às vezes é um simples ajuste de rota que dá para fazer independente de qualquer coisa e a gente está à disposição para fazer isso. Obrigado pela atenção de vocês que ficaram com a gente até agora. De novo, eu peço desculpas por ter entrado um pouquinho atrasado aqui, eu estava em outra agenda, permaneço aqui ainda no Jardim Imperial com quem a gente estava conversando e agradeço muito ao Paulo, parabenizar pela condução, não só de hoje, outras lives que nós participamos, e por essa candidatura muito bacana, representativa, que o Paulo está capitaneando pela rede, pelo PV e pela TEIA, né, pela TEIA colaborativa. Muito feliz aí com as pautas apresentadas e a forma como o Paulo tem se colocado como um fortíssimo candidato na coligação também. Pedir a todos vocês aí, publicamente, que deem um voto de confiança a esse projeto maravilhoso que está sendo capitaneado pelo Paulo junto à TEIA Colaborativa. Grande abraço a todos vocês, estou sempre à disposição pelos nossos canais de comunicação, redes sociais. Curtam aí a nossa página para você estar sempre inteirado daquilo que está acontecendo, nosso canal no Instagram também, e sempre à disposição de vocês. Obrigado, gente. Ótima noite a todos. Olha, Michel, Obrigado, Daniel, muito obrigado. Antes de passar para o Michel, eu vou retomar aqui a palavra, porque há um incômodo grande aqui da Glória, da Regina, e com razão, com relação à questão que elas colocaram, dizendo que parece que, nas respostas, pareceu a elas que elas têm uma posição extremista, né? A questão que apareceu aqui, Michel, é de um vídeo, né? Que claramente aparece uma citação dizendo que o Bolsonaro apoia o Daniel Martini, e eu expus essa questão. Vocês trouxeram aqui o debate sobre polarização, né? Política. Então, é muito importante, eu estou aqui dialogado com elas, né? E elas se sentem aqui, acho importante dizer isso, né? Dizendo que se sentem um tanto decepcionadas dessa assim, abordagem, porque, de fato, o que elas colocaram é uma questão objetiva, né? Quando a gente conversou durante o dia, o que eu falei, de fato, é que eu não vi em nenhum momento, né? Nenhum de vocês pedirem apoio ou manifestarem apoio. Então, eu estou aqui, né, a Regina, tanto Regina quanto Glória, quanto Magda, né, pessoas que são construtoras da TEIA colaborativa e que se sentiram um pouco colocadas, né, num lugar de extremistas, o que não é o caso. A pergunta ela foi essa objetiva, né, gostaria de aqui a Regina, né, enfim, dizendo, né, assim, mesmo que uma decepção, né, um sentimento de decepção. Gostaria de passar para o Michel, aqui eu sou um porta-voz, né, da TEIA colaborativa, eu
apenas represento mesmo assim, um grupo, e gostaria de dizer isso, né, que, da nossa perspectiva, nós temos uma posição muito clara, né? Nós temos uma posição que é necessário construir bases éticas, construir bases centradas, né, num processo que nos parece que, em grande medida, o governo federal não tem, não caminha nessa direção, porque traz pautas morais, pautas identitárias, pautas muitas vezes preconceituosas, né? E por isso essa necessidade, a importância da gente ter uma postura clara de deslocamento efetivo dessa polarização. Então, coloco aqui, né, para vocês, passo para o Michel, essa perspectiva, né, do que as nossas colegas sentiram, tá? A gente é muito aberto, viu, gente? É o nosso jeito, a gente dialoga assim entre nós, então, colocar aqui para vocês isso, né? Que, de fato, a TEIA não tem uma perspectiva extremista, ela tem uma perspectiva de ter foco no serviço, na dedicação à comunidade, na elaboração dos programas de respeito à diversidade, de respeito à diversidade humana, de não preconceito, de não violência, e por tudo isso que elas colocaram essa questão, porque é sério, porque, infelizmente, muitas vezes vem junto a pauta do governo Bolsonaro, a pauta das armas, a pauta da violência, né, a pauta, às vezes, alguns debates. Então, acho importante colocar isso, né? Peço para o Michel aqui comentar se realmente você entendeu como uma visão extremista delas a colocação, a pergunta que elas colocaram. Não, pelo amor de Deus, jamais. Acho que eu tentei... Se elas entenderem dessa forma, acho que elas... eu peço desculpas aí por qualquer erro de comunicação da minha parte ou da parte do Daniel, de forma nenhuma. Acho que o que a gente quis deixar bem claro é a importância da nossa posição de tentar criar entendimento, né? De conciliar, de não buscar polarização. Foi nesse sentido, né? Eu acho que a nossa postura, a nossa história, a nossa atuação, o nosso mandato deixa muito claro a forma que a gente pensa a sociedade, né? E até por isso que as pessoas têm se aproximado da gente, e não à toa, né, Paulo? A gente tem conversado há bastante tempo, né? Como você disse aí, há mais de um ano, referente à questão da TEIA em si, né, do projeto da TEIA, mas antes aí, né, da vida, né, Paulo? Caminhada aí de bastante tempo, desde lá de trás, né? Você me conhece aí, você conhece toda a minha história, conhece a história aí da minha família, as nossas preocupações, a nossa atuação, né? A importância aí da luta aí do nosso mandato com as questões sociais, com a questão da igualdade, né? A luta de uma certa forma lá da minha família, com o bairro do Caetetuba, com a cooperativa de reciclagem, com o fim do lixão, com o projeto habitacional, o maior programa habitacional da história da nossa cidade. Então, a nossa história de vida por si só, eu acho que deixa bem claro quais são os caminhos aí, o que a gente acredita e de que forma que a gente vai administrar a cidade e para quem, né? Para quem vamos administrar, né? Então, é nesse sentido aí, com base naquilo que a gente tem de história, que a gente tenta construir aí com todos um entendimento, né? E aí, quando eu disse da questão da divisão, não foi no sentido de responder como se a pergunta fosse extremista, né? É que a gente vive um momento de extremismo, né? De polarização intensa. E aí eu falo em âmbito nacional, né? A gente vive esse momento de polarização e eu acredito que essa polarização não tem contribuído com o desenvolvimento do país, né? Então, é nesse sentido que a gente está se colocando à disposição para criar entendimento. Agora, é óbvio que a gente tem princípios, que a gente tem diretrizes e que a gente tem uma carta bem estabelecida com aquilo que a gente acredita. Então, é com base nessa carta de princípios, é com base nessas diretrizes, é com base no nosso plano de governo
que é muito claro para a sociedade, que a gente se coloca à disposição para dialogar com todos e criar o entendimento que for necessário para o desenvolvimento do município. Então, é isso. Então, eu queria aqui, de forma muito humilde, né, pedir desculpa se de alguma forma aí a gente soou de forma agressiva. Jamais. Eu gosto demais das meninas. Eu tenho um respeito tremendo pela Regina, pela Magda, por todo o pessoal aí da Teia, né? E eu me coloco à disposição para conversar pessoalmente também, porque às vezes aqui, ó, de forma eletrônica, às vezes a gente não consegue talvez ser tão claro, mas pessoalmente elas podem aí expor o que vocês da Teia estão sentindo e aí de que forma que a gente pode aí construir um entendimento. Paulo, e aí concluindo, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade aí de apresentar o nosso plano de governo, parabenizar aí o trabalho da Teia, agradecer também à Teia por contribuir na construção do nosso plano de governo, né? O nosso plano de governo está pautado aí em diversas ações, em diversas medidas e diversas propostas aí que foram construídas pela Teia, que foram levantadas pela Teia. Acho que a Teia é contemplada de uma certa maneira aqui pelo nosso plano de governo, e até por isso que eu acredito que a gente conseguiu construir uma aliança. Então, a gente se coloca à disposição sempre da Teia, e muito obrigado aí pelo espaço. Eu estou sempre à disposição aqui pelas redes sociais. Como você disse, aí, a gente tem um mandato muito participativo, né, um mandato muito transparente. A gente dialoga aí semanalmente pelos canais oficiais, aí, pelas redes sociais com a população. A gente tinha aquela atuação que era o Gabinete na Rua, aquela atividade que era o Gabinete da Rua, que a gente fazia mensalmente. Teve período que a gente fez, inclusive, semanalmente, que era levar o gabinete mesmo para a rua, para dialogar com as pessoas, porque a gente acredita muito nisso, no diálogo, na força do diálogo, e é com base nessas nossas ações do mandato que a gente quer colocar também aí uma proposta de ação para a cidade. Então é isso. Obrigado, viu, Paulo? Fico agradecido e a gente está à disposição aqui. Sempre. Grande Daniel, grande Michel, eu é que agradeço vocês aceitarem aqui o convite. Eu acho que é uma travessia longa que a gente vai passar enquanto sociedade. Foram muitos anos, né? E eu acho que a gente propôs uma live, né, focalizada no projeto de governo para Atibaia, nas propostas. Não há, bastante evidente, como o Michel disse, né, a carta de princípios, a orientação, as políticas delineadas, todo o desenho, a visão de cidade. E essa travessia vai ser uma travessia longa que nós vamos ter que passar juntos, né? Na diversidade. Ela é uma travessia da gente realmente ir reconstituindo um projeto de sociedade que seja um projeto inclusivo, democrático, transparente, ético. E por mais que a gente queira, tenho certeza que cada um de nós aqui caminhar no sentido da ação concreta, do trabalho, da dedicação à comunidade, acaba sendo inevitável em determinadas situações que a gente se veja, muitas vezes, em situações em que todo esse universo do debate público de tanto tempo no país venha à tona, né? Acho que uma coisa que eu conversei com as pessoas hoje, né, pessoas que me procuraram e que falaram, olha o que aconteceu, né, com os governos, por exemplo, os governos Lula e Dilma, que fizeram uma série de alianças, etc. Eu entendo que é complexo, mas entendo que numa cidade do interior é preciso compor com muitas forças, né? Eu vejo algumas lideranças importantes, como a Ana Paula Berhalter, né, que é uma liderança importante da cidade, foi secretária, né, é mulher preta e periférica, e tem, né, falando um pouco dessa questão da importância das mulheres, da importância da representatividade, e que tem um perfil, de um modo geral, vamos dizer assim, que não é um perfil como o da Teia, que é um perfil claramente progressista. Então, são essas questões que eu acho que são travessias e a gente não pode fugir ao debate, embora, de fato, também falando do processo da Teia, existe um foco muito forte na ação,
na ação concreta, na proposição. E foi por isso que a gente chamou o debate hoje, para conhecer as propostas de vocês para a cidade, né? Eu acho que vocês colocaram várias questões importantes e nós enfrentamos aqui o debate necessário também que se coloca, embora não seja o foco prioritário, né, da discussão hoje da cidade que nós queremos em Atibaia. Agradeço muito a todas e todos, agradeço muito Michel e Daniel por aceitar nosso convite, agradeço a todos os membros da T Colaborativa e vamos juntos na diversidade, né, lidando com os desafios políticos, com os desafios éticos, com transparência, né? E vamos que vamos aí que tem um mês de eleição, né? A candidatura tá muito forte, o que eu sinto nas ruas é que tem aí, né, tem o governo e tem essa candidatura como uma candidatura forte da oposição, e a cidade vai intensificar o debate nesse mês e tomar a sua decisão, que eu estou confiante que seja o melhor para a cidade, que seja Atibaia do jeito certo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.